Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais uma aula hoje no nosso livro de ciências. Nós vamos falar hoje sobre os animais domésticos e silvestres. Nosso assunto vai se iniciar na página 125 e vai até a página 131, viu? Que é a atividade. Animais domésticos e silvestres, né? Os animais, há muito tempo, todos os animais viviam livres, soltos na natureza, né? Ao longo do tempo, o homem foi amansando, né? Foi domando alguns animais para que fosse possível hoje, né, o convívio que nós temos com alguns animais, esse contato direto que nós temos com alguns animais. Pois a gente sabe que a gente utiliza os animais, né, como para o nosso próprio interesse, como meio de transporte, na alimentação, no trabalho e também para fazer nossa companhia, né, para ser de companhia. Então, esses são os animais domésticos, aqueles que convivem, né, com a gente, que nós amansamos, cuidamos e eles nos servem para diversas coisas, né? Os animais domésticos, eles devem ser bem tratados, especialmente na alimentação e na higiene, e também precisam ser vacinados para que não adoeçam e nem transmitam doença para nós, né? Então, se nós formos decidir criarmos um animal doméstico, nós temos que ter a consciência que nós devemos cuidar muito bem dele, além de dar amor, carinho, atenção, devemos alimentá-lo bem, devemos sempre dar banho, deixar ele limpinho, né? E sempre vacinar quando for necessário. E aí, a exemplo dos animais domésticos, nós temos cachorro, gato, porco, cavalo, alguns tipos de pássaros, né? Todos esses animais animais domésticos, a galinha, porque são animais que convivem diretamente com o homem, né? Que não vai avançar na gente, não vai querer matar, porque ele já tem aquele convívio direto com a gente. Temos também agora, né, os animais silvestres, que são aqueles animais que vivem livres pela natureza, que não tem intervenção do homem, que o homem não tem que cuidar, não tem que ficar lá. Eles são independentes, né? Vivem nas selvas, florestas, nas matas, né? E esses animais, né, ao contrário dos domésticos, eles não devem conviver com o ser humano, ou seja, eles têm o lugar, o habitat deles é lá livre, é na natureza. Eles devem viver livre nas matas, nas selvas, nas florestas, nos pantanais, né? E para que as pessoas conheçam, possam ter um pouquinho do contato com esses animais silvestres, nós só podemos ver, né, ele muito frequente no zoológico, né, em bosques, que é um lugar que é fora do seu ambiente natural, né? Ele não vai estar numa floresta, numa mata, que é o lugar onde ele vive, mas ele vai estar num zoológico, num bosque, e a gente vai poder vê-los. Os mais valentes, ferozes, como a onça, o leão, o tigre, o hipopótamo, o gorilas, eles vivem em jaulas, né? Porém, os animais silvestres mais mansos, eles podem ficar em ambientes mais abertos, né? Como as girafas, as tartarugas, alguns tipos de pássaro, né? Quando a gente vai, quando a gente vai ao zoológico, a gente tem mais esse contato. E os mais ferozes, mais valentes, eles ficam em jaulas, né? Só que no zoológico eles tentam, imitar bem a fundo como é o ambiente deles, né? Como seria se eles estivessem realmente na natureza, para que o animal também possa se sentir bem, né? Possa se sentir no seu lugar. Porque muitas vezes, e também esses animais silvestres, além do que a gente também tem que ter cuidado com os domésticos, os animais silvestres também requerem os cuidados, né? Como a alimentação, né? A alimentação adequada, o que ele come, a água, cuidado com a higiene, né? Sempre manter ele limpo, com atendimento veterinário, né? Com os médicos veterinários que vai estar lá habilitados, né, para ajudar esses animais silvestres e providenciar, como a tia já falou, um ambiente, né, agradável, né, que possam ser parecido com o ambiente natural que eles viviam, porque muitas das vezes aqueles animais que a gente vê em zoológico,
É porque na natureza, lá na mata, ele estava doente, ele foi atingido por algum caçador, então as pessoas, né, o IBAMA, ele vai lá, retira aquele animal do ambiente para cuidar. E aí, às vezes, quando ele tem condição de voltar para a natureza, ele volta e vai ser solto e vai ser livre. Mas às vezes aquele animal não tem mais condição de voltar, então ele vai ficar no zoológico sendo cuidado. Ou às vezes aquele animal é um animal que está em extinção, né? Porque nós sabemos que tem vários animais em extinção. E aí as pessoas tiram da natureza e põem em zoológicos, em bosques, como uma forma de preservar aquela espécie, para que ela não morra, né? E não seja extinta totalmente. E hoje em dia, aqui tá falando no último parágrafo da 126, que para uma pessoa, né, ou um zoológico criar um animal silvestre, não é simplesmente vai lá na natureza, hoje eu tô a fim de criar uma onça, vou levar uma onça pra minha casa, vou levar uma girafa. Não é assim que funciona. Se uma pessoa ou um zoológico quiser, né, criar uma espécie silvestre, é necessário uma licença ou a autorização do IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então você vai precisar de uma licença do IBAMA e uma autorização para que você possa criar esse animal silvestre, né? Essa licença é exigida por causa do problema de maus tratos que a gente vê muito, né? Muitos animais sendo maltratados. O tráfico e a extinção de animais, né? Tem muito tráfico de animais. Pega um animal aqui da floresta amazônica, da natureza, e vai vender lá no exterior. Então, infelizmente, as pessoas fazem muito isso, né? Por isso que os animais estão em extinção. Às vezes também mata só pelo prazer, por um esporte, né? Que a gente sabe que não pode. Então, os animais domésticos são aqueles que a gente pode ter, né, no nosso convívio do nosso dia a dia, que são mais mansos, que a gente usa no transporte, na alimentação, para a nossa companhia. E os animais silvestres são aqueles animais que eles vivem na natureza, né? Que eles não podem viver no nosso convívio, que a gente só vai encontrar ele na natureza, né? Em matas, florestas, pantanais, selvas ou em zoológicos. Então é isso, meus amores. Agora vocês vão ficar com a atividade e bons estudos. Beijinhos!